A epístola do apóstolo Tiago, capítulo 2, é um livro que nós temos escolhido para uma semana de orações aqui na Igreja Evangélica da Paz, e vários irmãos têm tido a oportunidade de estarem utilizando deste livro em suas pregações, em seus testemunhos. Diz no capítulo 2, verso 14, a respeito da prova da fé: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Essa epístola foi escrita aos cristãos dispersos sobre a Ásia. Especialmente Tiago, ele teve a preocupação de escrever para os judeus. E a intenção dele era colocar a obediência à palavra de Deus, a fé na palavra de Deus, em Jesus Cristo, através das obras. O Evangelho, as boas novas de salvação, ela vem através da graça, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Não existe nenhuma controvérsia a respeito disso. Mas, quando cremos no Evangelho, se somos realmente impactados com o Evangelho, essa causa que é a salvação, ela tem que produzir em nós um efeito. Essa é a grande questão que Tiago coloca. É um livro que tem muita ligação, a meu ver, com o livro de Eclesiastes, que é um livro muito prático na vida cristã. E assim, o que nós pensamos, fazemos, tem que corresponder paralelamente com aquilo que nós cremos, porque é um livro que fala sobre esta prova da fé. E aqui Tiago, ele faz uma pergunta no verso 14. Que aproveita? Qual o resultado? Prezado ouvinte, se você tiver que disser que tem fé, mas não tem as obras. Essa pergunta refere-se àqueles que dizem ter fé e as obras não são necessariamente do Senhor Jesus Cristo. Porque a salvação, ela vem por quem? Ela vem pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A fé não pode ser do homem. Paulo diz que a fé é um dom de Deus.
Se é um dom de Deus, a cooperação do homem com esta fé vai produzir no homem um comportamento diferente. Esse texto não afirma que eles possuem uma fé real e ativa, apenas que dizem ter fé. Então, uma coisa é você ter esta fé real, ativa, e outra coisa é você simplesmente dizer, eu tenho fé. Uma pessoa que, por exemplo, nasce num lar cristão, seus pais a levam desde cedo à casa de Deus, e isso é muito importante, mas por uma série de fatores elas se desviam. Mas podem sim dizer, eu tenho fé em Jesus Cristo. Podem não ir para qualquer outra religião. Esta fé é algo teórico, mas não praticante. Elas estão afastadas de uma realidade que compõe esta fé. Somente a fé pode salvar? Essa é a grande questão. Como está você, prezado ouvinte, entendendo esta fé e entendendo a salvação que esta fé produz em nossas vidas? Tiago não está se referindo à fé justificadora inicial, mas à demonstração da fé cristã perante os homens. O cristianismo, ele demanda de seus seguidores boas obras a todos os homens. O Senhor Jesus, ele nos diz no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, e essa luz, ela vem através da salvação, através de uma fé viva, de uma fé real. E aí o Senhor Jesus disse, para que vejam, se você realmente foi nascido de novo, nascido do alto, Jesus diz, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como pode uma pessoa dizer que tem fé e praticar obras que são obras mortas, obras más? As pessoas que estão do lado não vão entender esse comportamento. Então isso é muito importante, é o que Tiago está mostrando nessa praticidade dessa epístola. Em Mateus 16, 27, o Senhor diz ainda, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Se nós estamos fazendo o trabalho do Senhor, estamos fazendo porque a salvação adentrou no nosso coração. Fica muito claro que ninguém é justificado pelas obras. Paulo, ele dá esse ensino em Romanos capítulo 3, dos versos 25 em diante, ele diz, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Então a salvação, inquestionavelmente, é pela fé em Jesus Cristo,
para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí ele faz perguntas que é muito comum nas suas epístolas, especialmente em Romanos. Onde está logo a jactância? É excluída, quer dizer, onde está o orgulho, a arrogância de dizer que é salvo? Por qual lei? Pergunta Paulo. Das obras? Quer dizer, tanto pela lei de Deus como das obras? Não, mas pela fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem, preste atenção, sem as obras da lei. É porventura Deus somente nos judeus e não ou é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, aqui fala a respeito dessa justificação. Mas os justificados realizam as obras para provar sua consagração cristã. Então é isso que Tiago fala depois, no restante desse capítulo 2, através de dois exemplos principais, que são o exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe. Abraão, ele já tinha sido justificado anteriormente. Isso aconteceu em Gênesis capítulo 15. Quando ele creu, isso foi-lhe imputado por justiça. Mas, preste atenção, Deus, mais para frente, quando ele tinha o seu filho Isaque, ele foi provado na sua fé. Abraão, tu me amas, então leva o teu filho. Imaginem você, prezado ouvinte, um senhor já com os seus 100 e poucos anos e um jovem que deveria ter na época 17 anos. O jovem diz para o seu pai: pai, temos aqui tudo preparado para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Um jovem de 17 anos, ele tinha muito mais força do que um senhor, um ancião de 100 e poucos anos. Você acha que Abraão pegou Isaque pelo braço e disse aqui: não, você, meu filho, vai ser agora oferecido para Deus? Não houve isso, com certeza. Com certeza Abraão parou no momento antes de colocar o seu filho sobre um lugar para ser sacrificado, conversou com o seu filho: filho, Deus tem sido feito um pedido e Deus agora quer provar a minha fé. E eu creio que Deus pode te ressuscitar. Assim, nós vemos que Tiago estava mostrando para nós essa obra que Deus provou na vida de Abraão, oferecendo o seu filho. O texto diz: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada.
E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado com a justiça. Mas isso foi feito anteriormente, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem, aí Tiago diz, é justificado pelas obras, e não somente pela fé, dizendo, ele foi justificado pela fé, e depois ele foi provado se essa fé realmente era uma fé real. Da mesma maneira, Tiago fala a respeito de Raabe. Raabe, a meretriz, ela foi visitada pelos espias e creu no Deus de Israel. E isso foi imputado como fé. Então, a fé, Tiago conclui, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Há necessidade dessa correspondência. Nenhuma das duas é completa em si mesma. É como o fogo queimando sem combustível e combustível queimando sem fogo. Alguém até pode dizer que isto é possível, mas, na verdade, não é, pois contraria todas as leis que regem as reações entre o fogo e o combustível. Crer em Deus não é a prova de que você é justificado somente pela fé. E aí Tiago faz uma comparação que eu considero extremamente grave e importante, quando ele diz: até os demônios creem e estremecem. O que ele quer dizer com isso? Que os demônios creem também. Quantas pessoas estão crendo por crer? Mas como está a praticidade deste crer? Eles creem, os demônios, mas não são justificados. É isso que Tiago está dizendo. Então não basta dizer que você tem fé em Jesus, que você crê na sua salvação e deve crer mesmo, crê que o seu nome está escrito no livro da vida, e realmente isso é que a palavra de Deus nos garante, mas você tem que examinar se essa fé realmente é uma fé que corresponde com o que você faz, com o que você pensa, com o que você age. Como está sendo a sua vida? Como está sendo o seu relacionamento com as pessoas? De maneiras que isso é muito importante. O corpo só morre na morte física. Isto acontece porque a alma e o espírito deixam o corpo. O corpo retorna ao pó, e a alma e o espírito dos justos vão para o céu para aguardar a ressurreição. A alma e o espírito dos ímpios vão para o inferno para aguardar a ressurreição. A alma e o espírito são imortais, não podem voltar ao pó. Assim também deve ser as nossas obras. Precisamos corresponder com a causa que é a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se realmente a fé tem entrado no nosso coração, não podemos separar a
as obras desta fé. Tão certo como o homem interior deixa o corpo na morte física e não está mais no corpo, também a fé sem obras é morta, é separada, é infrutífera. É uma fé que Tiago chega a comparar até com os demônios. Então, prezado ouvinte, você precisa ter essa fé justificadora no Senhor Jesus Cristo. Mas também você precisa corresponder a esta fé tendo uma prática que glorifique ao nome do Senhor. E todos que vejam a sua vida, o que você faz, possam estar tendo essa atração pelo Senhor Jesus Cristo. Hoje vivemos em dias em que os exemplos na nossa sociedade, a maior parte é tudo negativo, tudo errado. Mas o homem, a mulher, o jovem, a criança que tem, o ancião que tem a sua vida com Cristo Jesus, nos seus comportamentos, nas suas decisões, naquilo que ele faz, vê a diferença. O ímpio, o incrédulo, vê a diferença. E dessa maneira, ele pode sentir o desejo de procurar a Deus e estar na sua presença. Que a prova da sua fé ela seja aprovada por Deus, para que realmente haja uma correspondência através do que você crê e do que você tem praticado. Que Deus possa te orientar em nome do Senhor Jesus. Amém.